Muitíssimo bem-vindo de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, a súmula 61 do TST, que diz respeito à situação do ferroviário, mas a gente vai raciocinar em cima dela para descobrir se esse raciocínio da súmula 61, se ele pode se aplicar para outras categorias profissionais com relação ao tema de horas extras. Então vem comigo que a gente vai desvendar aqui a súmula. E ela fala assim: aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras, e remete aqui ao artigo 243 da CLT. Esse artigo está aqui na tela e menciona a situação de empregados ferroviários cujo serviço seja de natureza intermitente ou de pouca intensidade. E aí não se aplicam para esses empregados preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre 2 períodos de trabalho e descanso semanal. Tá? Muito bem, aqui a primeira coisa seria a gente pensar o seguinte: olha, essa súmula aqui, aparentemente, numa primeira leitura, se poderia pensar que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Porque a nossa Constituição de 88, a gente sabe, ela estabeleceu lá como direito fundamental dos trabalhadores a limitação de jornada. A limitação de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Essa vai ser a regra da limitação máxima de jornada de trabalho que está na Constituição. E qualquer situação que excepcione isso, ou que exclua esse direito, aparentemente aqui a gente vai ter dúvida com relação à validade dessa disposição, ainda mais que é um dispositivo que é anterior, esse artigo 243 da CLT, que é a base, é um artigo anterior à Constituição de 88. Ele é bastante antigo esse dispositivo, tá? Mas antes de raciocinar sobre isso, vamos ver aqui o seguinte: o 247, ele complementava e previa que essa classificação de estradas ou de estações de principais, tráfego intenso, tráfego de interior, seriam classificadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, que era um órgão governamental que foi extinto já há quase 40 anos, então, portanto, isso aqui não existe mais. Mas o artigo 243 ele permanece em vigor, permanece a pleno vapor, eu diria, e tem essa previsão. E a previsão que a gente pode raciocinar, por quê? Porque esse tipo de alegação ele acontece muitas vezes em outros processos. A gente vê na prática trabalhista, em processos que não envolvem ferroviários, mas envolvem comerciários, envolvem trabalhadores de qualquer categoria profissional. E aí vem a alegação do empregador de que esse trabalhador, de que aquele estabelecimento ele tinha um fluxo pequeno de cliente, por exemplo, um fluxo pequeno de trabalho, e aí por isso não se justificava que esse empregado tivesse o direito na sentença, por exemplo, reconhecido ao intervalo entre a jornada ou até eventuais horas extras. Então esse raciocínio é interessante por quê? Porque se a gente pegar o 243, ele menciona justamente, ele leva em consideração aqui para excluir, e perceba que o 243, com relação ao ferroviário, ele não exclui, deixa eu apagar aqui, ele não exclui apenas com relação à situação da hora extra, porque a súmula ela menciona aqui, não são devidas horas extras, mas o 243 é mais amplo, porque ele fala normas de duração do trabalho, ou seja, intervalo entre a jornada, por exemplo, até mesmo a questão do adicional noturno. Isso aqui, então, o ferroviário que trabalhasse numa estação do interior, ele não teria direito a receber essas parcelas e também, claro, as horas extras, que são mencionadas aqui na súmula 61. Estação do interior, portanto, aqui é uma estação ferroviária que fica no interior do país, numa região de pouco movimento, uma estação que é pouco movimentada, você não tem muitos trens passando, muita gente percorrendo por ali, e aí por isso se presume que é uma situação muito mais tranquila. E aí o trabalho desse trabalhador, desse ferroviário, ele vai ser um trabalho intermitente, não um contrato de trabalho intermitente, mas um trabalho intermitente no sentido que esse trabalhador ele vai, digamos, à ferrovia, ele faz o trabalho durante 1, 2 horas, ele volta para casa e depois ele vai trabalhar de novo, por exemplo, porque não há um movimento, ele não fica ali à disposição do seu empregador. É um trabalho de pouca intensidade, como fala aqui o dispositivo. E é claro que essa situação e essa súmula, e não só a súmula também, o próprio 243, vai ser alvo sempre de opiniões no sentido de que não teriam sido recepcionados pela Constituição, porque a Constituição assegura a limitação diária da jornada de trabalho, diária e semanal da jornada de trabalho. Então, qualquer regra, qualquer dispositivo legal, qualquer súmula que excepcionasse o trabalhador de um controle de jornada, de intervalo entre a jornada, ou duração diária do trabalho, qualquer dispositivo seria visto com muita reserva e seria inconstitucional. Tá? Então, existe, inclusive, uma corrente que vai defender nesse sentido.
Mas a gente nota que o TST, muito embora esse tema específico da súmula 61 a gente não encontre muitos julgados com relação a esse tema especificamente, eu vou mostrar aqui na sequência para vocês, mas o fato a gente nota que o TST ele tem aceitado sim algumas exceções que vão sendo constituídas pela lei, né, com relação aos controles de horário. Por exemplo, aqui o artigo 62 da CLT, né, que diz respeito à situação do trabalhador externo e principalmente do gerente. Né? O gerente é aquele trabalhador que tem poderes de gestão, que representa o empregador, que é o alter ego do empregador, que tem procuração, etc., coisa e tal. Né? Esse gerente também ele é excluído das normas sobre duração do trabalho, com relação à hora extra, intervalo, etc., coisa e tal. Tá? E o TST vem considerando válido esse dispositivo aqui. Então perceba, a súmula 61 ela reflete um posicionamento do TST com relação ao ferroviário, mas que é um posicionamento geral do TST, eu posso dizer assim, com relação a normas que, fundamentadamente, que por uma razão lógica, uma razão coerente, normas, regras que excluam certos trabalhadores, certas profissões, certas funções das normas de controle. Tá? O TST admite, portanto, que alguns tipos de trabalhadores, que alguns tipos de serviço sejam excluídos, sim, das normas de controle de jornada, de intervalo, etc. Né? Entre eles os gerentes e entre eles os ferroviários que trabalhem em estação interior, né? Considerando justamente a especificidade da sua função. Tá? E para fechar aqui o paralelo que eu tracei com relação à situação das alegações que surgem em processos, porque está no comércio, por exemplo, é um comerciário, mas é um comerciário que o movimento é muito pequeno e por isso não se justifica ele ter a condenação ao intervalo entre a jornada, por exemplo, ou horas extras. Percebam, esse tipo de alegação, em princípio, não deve ser acolhida. Né? Por quê? Porque aqui eu estou falando de situações, são situações muito pontuais, muito específicas, que a própria lei excepciona. Né? Então, a regra geral é a Constituição. A Constituição, portanto, limita a jornada, ela traça parâmetros ali com relação ao controle de jornada, etc. Tá? Agora, a lei, excepcionalmente, ela vai excepcionar. A lei excepciona na situação do gerente, por exemplo, e excepciona também a lei aqui na situação do ferroviário. Né? O que não pode é o juiz, por exemplo, a pretexto de criar uma analogia aqui, criar situações que não são previstas na lei e usar essa exceção, que é uma exceção que vem aqui para situações específicas e pontuais e excepcionais, né? Elas não podem ser excepcionadas, então, e não podem ser ampliadas pelo juiz para outras situações que não são previstas em lei, tá certo? Esse que é o raciocínio que a gente tem que traçar aqui. E aí, para fechar aqui, eu trouxe julgados do TST, a gente não encontra, como eu falei, julgados recentes sobre essa súmula especificamente. Eu achei aqui 2 julgados, um do ano 2000 outro do ano 2001, né, que mencionam justamente, reafirmam esse entendimento de que o 243 da CLT está vigente, assim como a súmula 61, né? Ou seja, o ferroviário que trabalha em estação do interior, né, trabalho intermitente ou trabalho de pouca intensidade, não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias. Né? E aqui era uma situação, o segundo acórdão, é uma situação que menciona também jornada diária de 8 horas. Né? Trouxe mais um julgado um pouquinho mais recente, de 2007, que também menciona aqui agora a situação do intervalo entre a jornada. Né? Então a gente nota que o TST tem alguns julgados, não são muitos, mas alguns julgados, né, já na vigência da Constituição de 38, reafirmando a validade desse dispositivo. E o raciocínio que a gente faz portanto, o legislador ele pode excepcionar, sim, essas regras de duração do trabalho, desde que seja proporcional, desde que seja razoável. Né? Então, aqui no caso da ferrovia, certamente o legislador levou em conta a característica do trabalho, que é um trabalho intermitente, é um trabalho que o trabalhador ele vai e volta, né? Uma pouca intensidade, uma baixa intensidade do trabalho, e isso foi levado em conta pelo legislador. Maravilha? Com isso, fico por aqui. Deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, né? E continue seguindo o nosso desafio das súmulas do TST. Um abraço e até o próximo vídeo.